Olá pessoal, eu sou a Rosicléia, moro em Rio Negro, Paraná, tenho 62 anos, eu sou professora de formação, mas eu sou artesã de vocação, tenho faculdade de educação artística e nesses últimos anos eu tenho me especializado em arte floral. Fiz alguns cursos em Olambra, São Paulo, e estamos aqui então para fornecer um pouco desse conhecimento para vocês. Nós teremos 5 vídeos e nesses 5 vídeos estarão relatados, como plantar, como cultivar, a multiplicação das suculentas e assim como a questão de dicas de cuidado, de manutenção dos vasos. Teremos então 5 vídeos onde a gente vai tentar fornecer informações, conhecimento e até um passo a passo de de arte floral que estaremos desenvolvendo nesses 5 vídeos. Vocês terão acesso também a informações sobre o cultivo, a multiplicação, os cuidados especiais que temos que ter com essas plantinhas. Teremos na sequência a demonstração do passo a passo de decoração com as suculentas, desde o mais simples até o mais complexo. Tanto o mais simples como o mais complexo, a gente teve o cuidado de elaborar para que todos tenham acesso. Os materiais utilizados são aqueles que você certamente tem em casa, as ferramentas também, e a gente vai dar dica da construção de ferramenta para que você possa desenvolver um belo trabalho. Vamos lá então? Nós todos sabemos que o mal do século tem sido os problemas mentais, e os problemas mentais chamados leves, mas que trazem consequências grandes na qualidade de vida de todos nós. A depressão, a ansiedade. E o fato de você cultivar suculenta, o fato de você criar, manipular, estar em contato com a terra, estar em contato com um ser vivo, te desestressa, coloca a tua mente para funcionar na direção de algo vivo, o cuidado que você vai ter que dispensar com essa plantinha. Isso faz com que você se fortaleça e consiga lidar com problemas bem maiores, como agora a gente está vivendo, essa pandemia global. Você vai ter mais um alicerce para fortalecer a tua saúde mental. Só o fato de você ter que pensar numa decoração, numa pedrinha, mexer com a terra, procurar utensílios para você decorar, colocar a tua criatividade em ação, vai fazer com que diminua o teu estresse e você vai ter novos focos e focos vivos, você vai ficar bem melhor e mais forte, e assim a gente vai enfrentar as dificuldades reais que estão aí. Vamos lá? Então, após o nosso substrato já pronto, vamos dando prosseguimento e conhecer as ferramentas que nós mais utilizaremos nessas aulas.
Vamos começar por esse palito, né? É um palito de espetinho, com certeza que você tem em casa, né? Esse palito ele é muito útil para decoração, para o plantio, para mexer com mudas, para tudo, inclusive para cochonilha, para pulgão, para limpar as plantas, né, de possíveis pragas. Esse daqui é imprescindível nas nossas oficinas. Claro, como nós estamos trabalhando com facilidade e com aquilo que você tem na sua casa, uma colher também será muito útil. Uma tesoura, que pode ser até dessas das crianças, né, escolar. Nós vamos utilizar uma espátula. A espátula, a colher substitui muito bem a espátula. Se você não tiver, você substitui pela colher. Mas eu estou mostrando para vocês saberem que existe e que facilita o nosso trabalho. Um pincel desses de cabeleireira ou um outro pincel. Eu gosto desse porque ele é, por ser fino, né? Ele é bastante fino aqui, ele entra nos recipientes para limpeza do objeto que a gente está fazendo, até para espantar as pragas, né? Ele é muito bom. Aí nós teremos também uma escovinha para limpeza, dessas bem fininhas, inclusive tem mais finas, né? Essa é uma escovinha de limpeza de cozinha, que também a gente vai utilizar. Essa aqui já é um rastelzinho e uma ferramenta de jardinagem mesmo, né? Também utilizo. Eu não só utilizo isso aqui, como utilizo essa ponta também. E agora eu vou ensinar para vocês esse que é o nosso, digamos, esse é a cereja do bolo, porque vai em tudo nós utilizamos. É uma rolha, composta por uma rolha de qualquer tamanho, com um palito de espetinho. Vamos lá então, esse é rápido para fazer. Eu pego uma rolha, pego um palito e vou colocando aqui, vou girando, né? Coloco na rolha no centro e vou girando, ele vai cada vez mais entrando. Não precisa você colocar cola, não precisa colocar nada, só deixar ele firme aqui, ó, né? Que a gente vai, ó, ele já firma e é excelente, né, para a gente fazer, concluir algum trabalho nosso, ou mesmo plantar as mudinhas, né? Aonde o dedo não alcança, ele vai com certeza. Então esse daqui vocês já podem fazer em casa, que nós vamos utilizar bastante. Nós vamos utilizar também uma embalagem. Isso aqui é uma embalagem de ketchup e pelo formato aqui do bico, né? Ele é ótimo para molhar. Ele alcança bem a raiz da nossa planta, né? Para rega, para finalizar um trabalho, ele é excelente para isso. Então já guarde lá a sua embalagem que nós vamos utilizar. E um spray, né? O spray também para finalização, ou mesmo na hora que a gente está plantando, né? E mesmo depois você vai poder utilizar para regar a sua planta. Em seguida, então, nós vamos ver a multiplicação das suculentas. Então, vamos passar para a receita do substrato, né? Aqui, então, nós temos 2 medidas de terra. Essa terra é uma terra comprada, a gente compra em agropecuária, ou se você quiser fazer na sua casa, né? Mas essa minha, ela é terra comprada, então ela já tem adubo orgânico no meio. Nós vamos fazer então, sempre será assim, né? 2 medidas de terra para meia medida de areia.
Vejam bem, a mesma medida. Se você vai usar um maior, deixa eu ver aqui. Se você for usar uma medida dessa, né? Uma medida dessa aqui, então serão 2 de terra e meia medida dessa de areia. É proporcional ao volume que você vai querer fazer o seu substrato à medida em que você estiver precisando. Então agora vamos fazer a mistura. Você pega um recipiente, né? Esse aqui é o meu, quando eu quero fazer pequenas coisas, pequenas porções, né? Que não preciso muito. Então é aqui que vai. Então, uma medida de terra, mais uma medida de terra e uma medida de areia. Agora passamos então a misturar essa terra, mistura-se bem essa terra, né? Bem misturada, até que você ache que ela está homogênea, que ela está toda igual, tá? Ó, vamos mexendo sempre, mexendo bem, trazendo-as lá de baixo para cima, né? E vamos mexendo bem até que ela misture totalmente, que você não consiga mais definir o que é terra e o que é areia. Isso. Em dias quentes, né, a gente sabe que o nosso ar está muito seco. Eu gosto de deixar essa terra úmida. Então, com um sprayzinho de água, não é deixar ela alagada, mas ela úmida, até fica melhor para você plantar. Para a mudinha que você vai utilizar, ela já vai ter água, tá? Então você joga um pouquinho de água, não precisa ser muito, né? E dá mais uma mexidinha para que ela se misture cada vez melhor e fique úmida, porque é bem melhor você trabalhar com o substrato úmido do que com ele seco, né? O ar está muito seco e isso fica ruim quando você vai plantar, né? Aqui vamos molhar mais um pouco para que ele fique no ponto certo, que dê para plantar a mudinha sem deixar a mudinha alagada também, né? Isso, aqui sim, aqui fica ótimo para se trabalhar. Quando é que eu sei que está bom de molhado? Você pega um pouquinho, aperta, se ele está bom para trabalhar, né? Porque quando ele está muito seco, ele não para, ele cai da mão da gente. Então ele tem que ficar na nossa mão. Apertou, ó, ele ficou moldado. É para ficar úmido, não encharcado, tá, gente? Então essa é a base para qualquer substrato para as nossas suculentas, né? Todas elas vão ocupar essa mesma receita, tendo em vista que a terra é bom que ela seja uma terra enriquecida com adubo orgânico. Mesmo aquela que você vai fazer na sua casa, você enriquece com um pouco de adubo orgânico. A minha é comprada e a comprada a gente adiciona então para 2 partes de terra, meia de areia. Dando prosseguimento então à nossa oficina, nós vamos falar sobre a multiplicação das suculentas. Uma forma de multiplicação da suculenta, claro, são as mudas. Aqui eu tenho então uma muda de rosa de pedra. Essa muda, ela já está bem grande, desproporcional, ela já está pedindo um recipiente diferente para transplantar, né? E esse momento de fazer o transplante é um momento muito importante, porque é quando você tem contato com a planta, você vê as raízes, você vê se ela está sadia. Então vamos começar tirando, né, ela do potinho e, de preferência,
né? Sempre tem os furinhos aqui, olha aí o nosso palito, né, funcionando, para você frouxar a terra e cuidando o máximo para que ela fique com o terrão. Ela é fácil de tirar, né? Agora então nós vamos fazer a inspeção. Bom, não tem nenhum tipo de bichinho, realmente ela tá sadia, né? Vamos fazer a limpeza então, tirar as folhas murchas, as folhas velhas. As folhas vão envelhecendo e vão ou elas caem, né? Ou a gente tira. Não é interessante que essas folhas velhas fiquem, porque elas atraem pragas para a planta. Então sempre é bom a gente estar tirando. E agora que eu já fiz a minha inspeção, a multiplicação é através do transplante ou então das folhas. Só que as folhas você tem que tomar o cuidado para tirar com o miolinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Olha, estão conseguindo ver o miolinho? Tá difícil, né? Ela tem um miolinho, é da onde ela vai começar a brotar. Né? Então você vai reservando, vai separando outra. Não é arrancar de qualquer jeito, mas é fazer com que ela traga para sua, junto com a folha, o início de uma nova planta. É esse miolinho que vai fazer a brotação, tá? É esse miolinho que vai fazer a brotação. Tem que ter esse miolinho, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando tira. Muito bem, essas aqui eu estou reservando para fazer outro tipo de multiplicação através da folha. Analisando então essa muda, nós ainda podemos transplantar só o caule, tá? E nós vamos então, é conhecido como decapitação. A gente retira a parte de cima e planta a parte de baixo, que ela vai te dar novas mudas com certeza. Por isso eu pedi que vocês não tirem o torrão, para que ela possa dar continuidade aqui e ela vai fazer toda uma brotação de mudas. Para isso nós vamos precisar então da tesoura e vamos abrir um pouco mais de espaço para que a gente possa então, e para que a gente não perca, né, as folhinhas. Vamos tirar antes, que ela também vai te dar bastante mudinhas. Ela vai fazer a rebrota de todas essas mudas. Isso, agora com uma tesoura, então nós vamos cortar cortando o caule, né? Colocamos ela de bruço, reservamos essa outra parte e aqui nós vamos então utilizar a canela, porque a canela é cicatrizante, é enraizador e é o que a gente utiliza, né? As pessoas costumam deixar 24 horas, eu não acho necessário. Deixar uns minutinhos ali para que a canela penetre, porque aqui, ó, se a gente deixa sem, a planta vai sofrer muito até que ela se refaça. E com a canela vai penetrar no caule e essa canela ela vai fazer com que surjam novas raízes e a planta continue o seu desenvolvimento normal. E vai evitar também a entrada de pragas aqui, porque é um ferimento na planta.
e o ferimento sempre facilita a entrada de pragas. Assim, com a canela, ela vai ficar sadia e vai continuar o seu desenvolvimento. Na parte que ficou da raiz, a mesma coisa, porque é um ferimento aberto e que nós temos que colocar a canela. Muito bem, reservamos, fazemos da mesma forma, né? Ela vai aqui, ela não vai fazer o papel de enraizador, mas sim de cicatrizante, e aonde também vão gerar novos brotos aqui em volta do corte. Essa é uma rosa de pedra, mas esse procedimento se faz com qualquer suculenta. Agora então, vamos reservar um pouquinho e vamos passar para a multiplicação através das folhas. As folhinhas, então, no recipiente, você coloca areia. Eu costumo colocar areia porque não há necessidade de substrato no período em que a folhinha estiver aqui, porque ela vai sobreviver dos nutrientes da folha. Ela não vai precisar de terra boa, terra, enfim. A gente coloca na areia para que ela se mantenha seca e que possa ir soltando as suas raízes. Ah, mas como que eu coloco? Se vai sair aqui, né, nessa partezinha, eu não vou colocar ela assim, eu tenho que fazer com que ela fique com essa parte livre para que possa largar as suas raízes. É um processo lento, essa multiplicação por folhas, mas é um processo seguro. Às vezes a planta, quando ela se sente na iminência de que vai morrer, de que tem alguma coisa muito ruim com ela mesma solta as plantas para a sua perpetuação, para perpetuar a espécie. Ela solta as suas folhas e mesmo no vaso a planta mãe vai murchando, vai enfraquecendo e as folhas vai dando seus brotinhos, as novas bebezinhas vão começar a aparecer. Mas aqui é que eu não quero perder, porque cada uma é uma planta nova. Então eu estou colocando num recipiente de areia com a parte do miolo da folha, aonde vai acontecer então o aparecimento de raízes e brotos, eu deixo livre. Ah, mas eu posso colocar assim? Pode, né? Posso colocar virada? Pode. A única coisa que você não pode é como se fosse plantar ela assim, porque você não está deixando livre a parte em que vai sair as raízes. Esse tempo que ela vai ficar aqui e até que saiam suas raízes depende muito de espécie. Essa, como é uma espéciezinha comum, em torno de 15 a 20 dias ela já começa a aparecer os pequenos brotos e as raízes. As mais raras, elas demoram mais. E também, claro, a influência do tempo. O tempo muito seco, o tempo muito úmido, de chuva, faz com que ela demore mais para fazer esse processo. Eu tenho umas outras espécies aqui, né, umas folhas que eu colhi hoje, tem da lilacina. A lilacina, a característica dela é ter bastante purina, que é esse pozinho branco. Esse pozinho branco protege contra a umidade, é uma proteção a mais que elas têm. Essa aqui também tem purina, mas é em pequena quantidade, então você não chega a ver. Agora na lilacina ela é visível, então eu também vou colocar aqui essas folhas da lilacina da mesma forma, né? Liberando essa partezinha aqui para que possam então sair a brotação, os novos brotinhos e as novas mudinhas, né? Essa aqui é de uma
de uma paraguaiense. Essa aqui, acredito que essa aqui não... eu vou colocar, mas ela não me parece... Eu vou colocar porque ela tá com bastante purina, então pode ser que ela esteja ainda guardando, né, tudo o que é necessário. E vou colocar mais essa aqui também. Assim você deixa, né? Não coloca no sol, porque o sol vai desidratar a folha e não vai acontecer a brotação. Deixa na luminosidade, na claridade e, digamos, nesses 20 dias você dá uma molhadinha uma vez, não precisa molhar todo dia, né? E não é de encharcar, é com um sprayzinho, assim, né, gente? Com um spray você vai colocar mais na areia. A areia então vai propagar essa umidade, porque elas não vão necessitar, elas vão utilizar tudo dessa folha. A umidade, ela vai ser alimentada por essa folha até que já tenha as suas próprias raízes e vai saindo as folhinhas da planta. Aí sim a folha mãe, né, ela murcha. Então, essa é uma forma de multiplicação. Só para ver, eu trouxe aqui para vocês uma bandeja para mostrar para vocês essa multiplicação, né? Nós temos aqui, ó, como eu falei para vocês, a hora em que ela já está grandinha, a folha começa a murchar. Então, já está na hora de replantar essa mudinha aqui, porque ela não necessita mais, ela precisa de uma terra com os nutrientes para que ela se desenvolva. Deixa eu mostrar para vocês. A raizinha, né? Essa daqui tem bastante raizinha. Ela precisa apenas que saiam, então, primeiro saem as raízes e depois as folhas. Olha, ela tá com bastante raizinha. Essa daqui, deixa eu retirar, né? Essa daqui também já está com raiz e já tá com folhinha, mas ainda ela está sobrevivendo da sua folha, porque a folha ainda está verde. Ainda está verde a folha. Essa daqui, ela já está necessitando, né, que a gente replante, porque a folha mãe já secou. E ela já está cheia de raízes, saudável. E vocês observem como ela saiu bastante mudinhas, não foi uma só, né? Olha aqui onde está as mudinhas, né? Observem, ela está bem sadia, né? E cheia, já vai para um vaso, enfim. Agora ela precisa de terra. Ela precisa de nutrientes, porque ela vai seguir sozinha. Assim, então, as demais aqui também. Deixa eu colocar mais próximo, para ver se vocês conseguem ver, né? Todas elas já estão brotando, né? Ou já tem, a folhinha já está murchando, já está na hora de replantar, de fazer o replante delas. Ok, gente? Deu para ver? É um processo demorado, mas vale a pena. Vamos voltar então aqui para aquela que foi decapitada, para essa aqui. Então, nós vamos ter que fazer um novo vaso para ela, né? Um novo berço para ela continuar. Agora já penetrou a canela e vamos então passar para o vaso onde nós iremos plantar.
seguindo, né, aquela proposta de que nós temos que fazer uma caminha de cascalho, né, fazer um forrinho. Então, o ideal é que sejam 2 dedos de cascalho. Esse cascalho, então, vai puxar toda a umidade, vai fazer a drenagem do vaso sem que a água chegue às raízes e que não apodreça as raízes pelo excesso de água. Completamos, como nós já fizemos o nosso substrato, né? Como vamos completar o vaso com o nosso substrato. Vamos utilizar aquela ferramenta. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente dá uma socadinha e no outro momento ela pode ficar apenas nivelada, né? Apenas nivelada. Quase estamos chegando lá, né? Isso. Agora fazemos o bercinho dela, né? Centralizamos e olha o nosso palito novamente, né? E por que o substrato deve estar úmido? Porque com o substrato seco você não conseguiria fazer esse buraquinho, né? Ele seco, ele iria cair e isso iria dificultar bastante. Muito bem, claro, fiz até demais, mas vamos colocar ela aqui. E agora, com a ajuda do nosso equipamento, nós vamos forçando aqui aonde provavelmente sairá as raízes, né? Tirando o ar e firmando ela na terra. Isso, gente. Depois de firmarmos, então, vamos deixar a terra fofa em volta. E aqui ela vai se desenvolver, vai tomar conta do vaso. Ela já está bem plantada. Tá? Vai dar uma linda de uma rosa de pedra para nós. E agora, mas o que fazer com o caule? Esse caule, ele vai ter uma rebrotação em volta, né? Aqui em volta ele vai ter toda uma rebrotação. Então, nós vamos colocar novamente, né? Vamos colocar novamente no vasinho e vamos completar com o substrato, sem mexer no torrãozinho que ela tem, até para que essa rebrotação aconteça o mais breve possível e que venham plantas sadias também. Tá? Vamos completar todo o vaso, né? Tirando, não esquecendo de tirar as bolhas de ar e nivelando a terra aqui em volta, e ela vai continuar o seu desenvolvimento. Como ela sabe que ela está numa eminência de morte, porque foi tirada a parte de cima, ela vai se esforçar e vai rebrotar em volta. Então aqui você terá várias mudinhas dessa mesma espécie. Ok, gente? Então, só para recapitular, né? A propagação das suculentas. Então, através das suas folhas, das folhas que a gente arranca, né? Que a gente tira na hora de fazer o transplante.
a decaptação, com a parte de cima decapitada, plantada novamente, ela vai enraizar e aqui nós teremos mais plantinhas. Olá pessoal, então vamos continuar com as nossas suculentas e hoje nós estaremos falando sobre luz nas nossas plantas e a água. E vou trazer para vocês aqui um exemplo. Nesse arranjo eu coloquei várias espécies e uma delas é essa aqui. O que aconteceu com essa planta? Ela cresceu em busca de luz. Ela cresceu e a gente chama isso de estiolagem. Ela estiolou, ela aumentou a divisão de folhas, né? E ela teve um espaço aqui, ó, esse espaço que ela se espicha é onde a gente chama de estiolagem. Em busca de luz. Como é que eu sei? Porque todas as nossas plantinhas, elas sofrem uma mutação em busca da luz, elas precisam da luz. Umas necessitam de mais, outras de menos. Então, quando você adquirir a sua suculenta, é bom perguntar para o vendedor se ela é de sol pleno, se ela é de meia luz, se ela não gosta de luz intensa, para que você comece a adaptar na sua casa. Se eu trago a minha suculenta para casa e ela começa a se esticar, essa medida entre uma folha e outra, ela começa a ficar esparsa, com grandes espaços como essa aqui, ela está em busca de luz. Quando ocorre isso, você não consegue nem se você colocar no sol. Aliás, se você colocar no sol, você queima, porque ela se adaptou à falta de luz. Então, jamais deve sair correndo com o vaso para o sol pleno, porque vai matar a sua plantinha. Mas quando ocorre isso, é uma mutação irreversível. Você não consegue fazer nada para que ela volte ao seu estado normal. Então, essa aqui, originalmente, é essa aqui. Então, o efeito do sol. Essa aqui está em sol pleno. Então, a coloração e que as folhas são bem mais juntinhas. Não existe esse espaço. Tem gente que gosta? Tem gente que gosta. Na verdade, eu até gostei dessa estiolagem aqui, porque ela acompanhou esse galinho seco que eu tinha colocado, e eu achei que ela ficou bonita. E de tanto que ela está acostumada a buscar luz, ela geralmente, quando ela está no sol, ela se torna pendente, ela cai. E aqui ela não vai cair, porque ela se acostumou a sempre ir em busca de luz. E ela vai crescer e vai ficar enorme, perdeu a sua coloração inicial, né? Ela já se tornou praticamente verde. Então, é esse o efeito da luz. A luz solar, ela tem o poder de deixar as nossas plantas mais bonitas e a falta dele de deixar estiolada. Aqui nós temos bem o efeito. Essas pequenininhas, né, elas são pendentes, elas são rasteiras e quando está no vaso, ela cai. Ela está em pezinho em busca de luz. As suculentas mais coloridas você só obtém através do sol, da luz solar. E como que você vai fazer isso? Quando você chega com a tua plantinha em casa, você vai adaptar no local onde você quer que ela fique. Se ela for de sol pleno, esse sol pleno, gente, não significa o sol torrante, né? Passar o dia inteiro no sol, ninguém aguenta, nem a planta, né?
Então, o ideal é que ela tome no mínimo 4 horas de sol, aliás, no máximo 4 horas de sol por dia. Tem algumas que aguentam um pouco mais, mas não é bom você arriscar, principalmente quando você está trazendo essa planta nova. Essas 4 horas, de preferência, pela manhã. De manhã ela vai ficar mais colorida, vai pegando cor, né? E não vai acontecer dela estiolar, dela crescer em busca da luz. Se a tua plantinha, que nem aqui eu tenho essa aqui, ó. Essa, ela é uma de meia luz, só que ela está com um verde claro porque está muito escuro. Geralmente dentro da casa da gente fica assim, né? Mas ela é de meia luz, então ela não está sentindo, só está crescendo, né? Mas ela não gosta de sol pleno, nem de manhã. Você pega sol pleno, ela fica escura demais, que dá a impressão que ela perde esse viço. Tá. Então, gente, vamos cuidar das plantinhas, vamos olhar para elas, atender quanto à iluminação. Isso é fundamental. Não esqueçam que o sol é que dá o colorido para as nossas plantas, tá? Para as nossas suculentas. Aí, quanto às regas, aqui eu tenho a pedra da lua, só para mostrar para vocês como a pedra da lua, a folha é bem gordinha, então ela tem a capacidade de reter bastante água. Se eu for colocando mais água, e mais água, e mais água, ela vai saturar e vai melar. Ela começa a melar as folhas, derrubar, porque ela está saturada de água. É muito mais fácil, como eu já falei para vocês, perder uma suculenta pelo excesso de água do que pela falta dela. Eu trouxe essa gordinha para vocês verem, ela tem essa capacidade de retenção, então não é necessário que você fique regando todo dia. Essas receitinhas prontas, gente, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, é só, digamos, uma informação, mas que não deve ser levado muito a sério, porque eu tenho que ver onde que esse vaso fica, aonde que ele vai ficar na tua casa, tanto quanto a iluminação, se vai pegar sol pela manhã, se a questão da ventilação, lugares mais ventilados podem pegar mais sol, mais horas de sol, porque tem a ventilação, só que tem que colocar mais água. E aí é que está o nosso pulo do gato. Quando você vê que você molhou demais, que a planta não está indo, que está ficando feia por excesso de água, coloque esse vaso num lugar de bastante ventilação, porque com a ventilação vai ajudar a evaporar e ela não vai se saturar de tanta água, porque às vezes isso acontece com a gente, né? Exageramos um pouco e acaba então sendo muito aguada e aonde a planta fica saturada. Outra coisa que a gente tem que observar na hora da rega é a questão da drenagem do vaso. É nessa hora que a gente vê. Ela tem que passar, umedecer, passar e às vezes escorrer aqui, ó, para que você tenha certeza de que está bem drenado o teu vaso, porque pode ocorrer da água parar, a planta se satura e começa a apodrecer as raízes na água. Já que eu estou com essa pedra da lua que está em floração, aqui na minha casa eu tenho umas abelhas sem ferrão, as manda-saia, que são as responsáveis pela polinização. Então eu costumo deixar a flor para que seja polinizada pela abelhinha, para guardar as sementes e fazer a reprodução através das sementes. Agora, quando você não tem interesse nas sementes, você não deve deixar aqui, ó, como está. Aqui é só porque a gente está fazendo
a polinização através das abelhinhas. Então a flor permanece o tempo que for necessário e a secagem para coleta de semente. Do contrário, gente, deixa uns 3 dias, tira uma bela foto e corta esse pendão floral. Porque esse pendão aqui e essa flor, ela vai fazer um desgaste grande na tua planta. Por isso que eu costumo adicionar um pouco de água com açúcar quando ela está na floração. Esse açúcar é um pouquinho, né, gente? É uma colher de chá e meio litro de água, um pouquinho de baunilha, né? Ela vai funcionar como hormônio. Na floração, ela está com os hormônios a toda. Então a gente vai ter que, para que ela aguente toda essa floração, não deixe desnutrida e acabadinha a minha planta, eu costumo fazer essa adição de baunilha, né? Um pouquinho de baunilha líquida e açúcar, para que ela mantenha-se em floração. Isso não só para as suculentas, essa receitinha vale para todas as outras plantas florais. Mas se você não vai ocupar, você pode cortar esse pendão. Tira aquela foto linda, divina e maravilhosa, não deixa ela desgastar muito a tua planta, né? Porque saindo da floração, ela vai continuar crescendo, vai tendo brotação de novas folhas e assim sempre a tua planta vai estar bonita, ok? Obrigada.